Então, pessoal, é diferente, tá? A paralisia, por uma paralisia viral, de igual a gente falou, de um tetraplégico e de um paraplégico. O tetraplégico, paraplégico, que a gente também vai falar do paraplégico, ele acontece por um trauma, tá? Então, o paciente, ele nasce perfeito, e aí por um trauma a gente tem este problema, tá? Já no caso de uma paralisia, a paralisia ela ocorre devido a uma infecção viral, a um vírus que causa a paralisia, tá? Desses órgãos parte de movimentação. Então ela vai lá na hipófise, ela infecciona a hipófise e o paciente não tem mais a movimentação, tá? E tem outras causas também que a criança, o bebê, né, nasce sem a movimentação, como por exemplo doenças genéticas. Então, por má formação, a criança tem má formação óssea, má formação, então aí esse problema gera uma deficiência que a criança não consegue andar, não consegue desenvolver. Tem até uma criança, uma menina, que está circulando bastante sobre ela nas redes sociais, que ela é pequena, né? Ela não tem o desenvolvimento, ela vai ficar para sempre. Não é o nanismo, que é o anão, tá? É o outro tipo de problema, onde a criança, ela fica do tamanho, por exemplo, de um bebê de 9 meses, assim, vamos colocar 9, 10 meses, é bem pequenininha mesmo. Isso já é um problema genético. Temos também problema que a criança nasce e aos tempos vai perdendo movimento, vai perdendo, não consegue se alimentar, vai perdendo com o tempo. Isso também é um problema genético. Então é diferente problema genético e problemas causados por um trauma, tá? Problemas causados por um trauma é um tetraplégico, um paraplégico. Já outros problemas relacionados a crescimento, relacionado a uma formação óssea, relacionado à paralisia, são coisas diferentes, tá, pessoal? São problemas diferentes. O problema genético, ele é gerado, tá, através de um erro genético. Então, quando foi ter a formação desse embrião, né, que na verdade ainda era um embrião, né, quando se ligou ali o espermatozoide da mãe o espermatozoide do pai com o óvulo, teve um erro genético, tá? Não conseguiu ter a formação normal de um embrião. E aí esse feto foi desenvolvendo com um problema e ele nasceu. Então o problema genético, ele nasce com aquilo. Ele traz aquilo dentro dele e ele nasce com aquilo. Já problemas causados por uma infecção viral é quando a criança ou o bebê se infecta, tem a infecção quando vem ao mundo. Então nasceu perfeito, porém quando nos seus primeiros dias ali, nas suas primeiras horas de vida, nos seus primeiros meses, adquiriu essa doença. E aí já o paraplégico ou tetraplégico é por um trauma, seja ele de acidente, um acidente de moto, de carro, de bicicleta, caiu, alguma coisa causou este acidente, tá? Teve uma causa, tá? Então são coisas diferentes. O paciente nasceu super bem, né? Teve uma vida, muitos têm a vida normal, e aí quando fica um adulto, acontece algo desta forma, né? Um trauma, tá bom? E o paraplégico, pessoal, ele perde movimentação das pernas. Então, como a gente disse, o tetraplégico perde movimentação do pescoço para baixo. Já o paraplégico perde movimentação da cintura para baixo. Então, o paciente consegue ficar sentado, o paciente consegue movimentação dos braços na cadeira de roda, né? Que a gente tem pacientes que até jogam, né? Tem os jogos para Olimpíadas lá, que eles jogam, que eles têm todo o movimento da parte do tórax, tá? Porém, a parte das pernas, do pé, ele não tem esse movimento. Já o tetraplégico, ele não consegue se sentar, né? Ele não consegue se movimentar. Bruna, mas tem alguns tetraplégicos que conseguem. O que acontece? Foi o que eu disse pra vocês. Depende da intensidade do trauma. Além disso, hoje, a medicina está muito desenvolvida, ainda não conseguiu fazer esses pacientes voltarem a andar, mas eu tenho a confiança que logo, tá? Logo, esses pacientes vão voltar a andar. Porque a medicina, ela tá a gente tem partes médicas muito focada nesses pacientes, né? Que para eles voltarem a andar, então para tentar religar essa medula, para o paciente voltar a ter movimento. E além disso, a gente tem vários exercícios de fisioterapia, onde tenta-se
aumentar a sensibilidade deste paciente, tenta voltar, porque como eu disse, tem pacientes que ficam ainda um filamento bem pequeno, mas ainda só tem um filamento. Quando não tem nenhum filamento, infelizmente o paciente fica vegetando em cima de uma cama. Mas se ele ainda tem um filamento, eles ainda tentam, vai tentando. Então tem pacientes que a gente sabe que conseguem ficar sentado amarrado, porém ficam na posição ainda sentado, né? Tem pacientes que conseguem ali ter uma alimentação um pouco melhor, porque senão tem que ser por sonda, né? O paciente não consegue engolir, né? Porque ele não tem mais esse movimento. Então depende muito do grau que foi o trauma, né? O acidente, qual que foi a gravidade. Mas a gente sabe. Porém, eu acredito que mais pra frente a gente vai ter aí na medicina que esses pacientes, com a graça de Deus, vão voltar a andar. Bruna, e milagre? Pessoal, como eu sempre digo pra vocês, a medicina não descarta o milagre, tá? Claro, a gente acredita muito na medicina, nos medicamentos, na fisioterapia, porém, em momento nenhum, um milagre, Deus é desacreditado, né? A gente tem muitas pessoas que falam assim, a medicina não acredita em Deus, pelo contrário, tá? Muitas coisas não são explicadas pela medicina e a gente fala que só é explicada pelo médico dos médicos, que é Deus, tá? Porque a gente sabe de pacientes que não tinham nada, tá? Que estavam sem nenhum filamento e esse paciente hoje toca teclado, esse paciente consegue sentar, tá? Esse paciente se alimenta. E aí você vai falar pra mim, Bruna, como que isso aconteceu? Gente, não sei, tá? Nós não sabemos explicar, a medicina não sabe explicar, porém a medicina sempre diz que a fé é um remédio, né? Então a gente sempre fala que a fé, ela é um remédio, ela cura muitas pessoas, né? E então, tirando, claro, a fé, eu acredito que vai ter um tempo que a medicina vai conseguir sim fazer com que esses pacientes andem, porque a gente tem muito trabalho, muita pesquisa em cima disso. A gente tem um paciente aqui em Fernandópolis, ele é médico, né? E o filho dele derrubou um brinquedo dentro da piscina, da própria casa. Ele não sabia que o cara que tinha ido lá limpar a piscina tinha reduzido a quantidade de água da piscina. E ele pulou com tudo para pegar o brinquedo. Conforme ele pulou para pegar o brinquedo, ele bateu a cabeça no fundo da piscina. Esse médico, ele é um ortopedista, né, daqui do Luci Montoura, e ele ficou tetraplégico. Hoje, esse paciente, ele faz um tratamento nos Estados Unidos, ele vai todo mês fazer esse tratamento nos Estados Unidos, ele é voluntário desse tratamento, né? E ele senta, ele atende, tá? Ele ainda tá numa cadeira de roda. Porém, é nítido o desenvolvimento que ele teve, tá? De um paciente que era tetraplégico pra como ele tá hoje. Ah, Bruna, ele tá andando? Não, ele não tá andando. Porém, ele consegue fazer várias coisas que um tetraplégico não conseguiria fazer pelo trauma que ele teve, tá? Então, ele tá participando dessa pesquisa como voluntário. Por isso que eu estou falando para vocês que eu acredito que no futuro próximo nós vamos ter esses pacientes voltando a andar, tá bom? Deu para entender, pessoal, a diferença de paraplégico e tetraplégico, tá? Porque a gente vai pôr isso na perguntinha lá no final. Então, tetraplégico, perde-se o movimento da parte do pescoço para baixo, tá? Paraplégico, perde os movimentos da parte da cintura para baixo, tá? E o que acontece? É quando o nosso filamento da medula óssea é rompido e não consegue transmitir o nosso sistema nervoso, certo? Então, pessoal, isso vai cair como perguntinha da nossa aula, tá? No final aqui da nossa aula, eu vou passar essa perguntinha também para vocês, certo?